estudar tema 43 e 44 de Provérbios. 43 vai ser um versículo apenas. Vamos falar sobre confiança hoje. Primeiro, confiança do justo. Como a palavra de Deus fala muitas vezes sobre confiança, e nós sempre estamos lendo versículos que nos incentivam a confiar no Senhor, como hoje, por exemplo, nós lemos que Josué e o povo não inquiriram ao Senhor, ou seja, não perguntaram para o Senhor para não serem enganados. Então eles deixaram de confiar em Deus e confiaram na sua própria percepção. Eles viram e achavam que seria coerente ajudar aquelas pessoas, então eles não confiaram em Deus. A confiança do justo, nós podemos ver em Provérbios 28, ela faz de nós justos, corajosos. A gente fica bem corajoso quando a gente confia no Senhor. No entanto, aqueles que não confiam no Senhor, eles estão sempre inseguros, fugindo de situações, mas nós não precisamos, nós podemos confiar no Senhor. Provérbios 28, versículo 1, alguém pode ler? Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Então, os perversos sempre estão inseguros de alguma coisa, sempre fugindo, sempre atacando também as pessoas, porque eles não confiam no Senhor, logo eles são inseguros. Mas aqueles que confiam no Senhor são intrépidos. Intrépido quer dizer corajoso. Corajoso aqui diz como um leão. O leão é um animal interessante, ele não precisa ficar atacando ninguém, né? Ele sabe da força que ele tem e as pessoas que devem tomar cuidado com ele, não ele ficar tomando cuidado com as pessoas. Assim também nós não precisamos ficar com medo das situações, com medo do mundo, porque a nossa vitória em Cristo Jesus já é certa. Por isso, a confiança do justo repousa sempre no Senhor. Veja o versículo 4 também, 28, 4. Alguém pode ler? Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então, quem não obedece à lei do Senhor, esses que têm que temer, esses que estão do lado do perverso, mas nós guardamos a lei do Senhor, nós amamos a palavra do Senhor e a seguimos. Isso nos traz segurança. Isso já nos faz pular para o tema número 44. Nós teremos, se Deus permitir, 50 temas em Provérbios. E o Senhor já nos deu a graça em vários meses, estudarmos 43 temas. Nós vamos falar da confiança, só que é a confiança falsa. Isso não acontece apenas com os perversos, acontece com você justo, com você que é crente. Você pode, por algumas razões, confiar em pessoas e situações que você não deveria confiar. É muito triste dizer isso, eu sempre acho que é muito triste nós nos prevenirmos contra irmãos. Vocês não acham? Eu acho muito triste isso. Eu acho muito triste alguém morar dentro de uma casa com alguns membros, na família, e não poder confiar em algumas pessoas. Não poder confiar na própria família. Isso acontece com algumas famílias. E eu não estou dizendo que tem que confiar. Não, às vezes tem que desconfiar mesmo. Vi situações, infelizmente, em que menores da casa tinham que trancar a porta e tomar cuidado, porque não podia confiar em pessoas dentro da própria casa. Muito, muito
triste. Se isso acontece nas famílias imediatas, dentro do mesmo teto, que moram juntos, isso pode acontecer também no meio cristão. Eu preciso amar os irmãos. Eu preciso confiar nos irmãos. Mas eu não tenho só vocês aqui como irmãos. Eu tenho muitos outros irmãos. Tem irmãos que frequentam a igreja e eu acho que são crentes. Mas às vezes a atitude deles me faz duvidar. Eu sei que tem um hino que fala: onde houver desconfiança, ai do amor. Mas o hino não é inspirado, né, irmãos? E talvez o autor estava pensando, se as pessoas são de confiança e você começa a desconfiar das pessoas que são de confiança, então o amor realmente está abalado. A palavra de Deus em Provérbios mesmo diz que nós não devemos trair as pessoas que moram confiadamente junto conosco. No entanto, infelizmente, algumas situações que você passa com algumas pessoas, repetidas vezes, faz com que você desconfie daquela pessoa. Não tem propriamente a ver com perdão, porque perdão, a palavra de Deus diz que você sempre tem que perdoar, mas tem a ver com evitar algumas situações com algumas pessoas. Agora, eu não quero que agora todo mundo, depois da mensagem, fale: eu não posso mais confiar em ninguém aqui na igreja. Não. Você conhece as pessoas da igreja. Essas pessoas já deram motivo para você não confiar nelas? Alguém aqui já deu motivo um para o outro para não confiar? O pastor já deu motivo para você não confiar nele? Alguém deu motivo para o pastor para não confiar nessas pessoas? Tudo isso você tem que levar diante de Deus em oração. Nós não queremos que ninguém vá desconfiando uns dos outros, mas nós devemos tomar muito cuidado para nós não confiarmos pela aparência. Então, de modo bem propício, né? Foi lido esse texto. A gente nunca combina nada, as coisas acontecem. E esse texto mostra alguém, no caso Josué, e o povo também, alguém que confiou por causa da aparência nas pessoas e receberam um golpe, né? Nós precisamos nos precaver, nos prevenir, para não ir confiando totalmente em alguém. Por exemplo, a palavra de Deus fala para não colocar recém-convertidos na liderança. Isso não é um tipo de precaução? Não é um tipo de desconfiança? Sim. Por quê? Para não caírem no laço do diabo. Pode acontecer de pessoas novas, recém-convertidas, ganharem uma posição de autoridade na igreja e se ensoberbecerem e causarem problema. Aí a situação fica pior. Então, você já notou que quando você faz amizade com alguém que você admira, dá vontade de falar tudo da sua vida para a pessoa? Porque você não conhece aquela pessoa. E não conhecendo e gostando da aparência, do bate-papo e tudo, isso nos dá uma confiança. Mas eu aconselho você, segundo a palavra de Deus, a colocar o pé no freio. Espera um pouquinho. Comece a conhecer um pouquinho aquela pessoa, para ver se dá mesmo para você ficar falando tanta coisa que você está falando. Se dá para você dar a ela responsabilidades que você está dando. Então cuidado com a queda, porque a confiança falsa pode fazer você cair.
Há pessoas que têm uma confiança falsa no dinheiro. Enquanto tem dinheiro, está tudo bem. A pessoa está confiando na situação dela. Vamos ler Provérbios 10, versículo 15. Provérbios 10, 15. Alguém pode ler? Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A primeira parte que nos interessa no momento. Os bens do rico são a sua cidade forte. Ele confia, né? Ele confia nos bens que ele tem. Ele confia nas riquezas que ele tem. Essa confiança é uma confiança verdadeira? Não. Enquanto há dinheiro, ele está confiando. Mas quem disse que aquele dinheiro vai se manter? Quem disse que aquela cidade vai se manter? Aquela fortaleza da cidade vai se manter. Portanto, ele deveria confiar no Senhor, mas está confiando na sua cidade forte, no seu dinheiro, nos seus bens. Aquele homem que o Senhor Jesus falou, que disse que destruiria um celeiro para construir um maior, porque a alma dele estava farta, ele tinha bens em abundância e contando, e crescendo. É assim que ele pensava que as coisas iam acontecer. O Senhor Jesus fala que ele é o quê? Louco. Ele é louco. Então essa é uma confiança falsa nos seus recursos. Outra confiança falsa dentro disso mesmo é na prosperidade, né? Vamos ver 11, 28. Nós temos que descansar no Senhor, não na nossa prosperidade, que as coisas estão indo bem, está dando tudo certo. De uma hora para outra, uma política no país, no local onde você está, pode reverter tudo isso. E toda a prosperidade de alguém pode se acabar. Provérbios 11, 28, alguém pode ler? Confiar nas riquezas, você pode cair. Davi com seu exército precisava de pão, água, e passando ali pelos lugares de Nabal, inclusive alguém sugeriu Nabal, um homem que estava tosqueando ovelhas, era um homem rico, tinha bastante bens, a palavra de Deus diz. Davi pensou, bom, não vai fazer falta para ele, e além do mais nós vamos pagar de volta, então nós queremos sustentar o nosso exército com pão. E ele passa por ali, e aí Nabal faz uma desfeita dele. Falou, quem é Davi? Ultimamente tem muitos escravos que estão fugindo, quem sabe você é mais um fugitivo. Por que eu daria do meu pão, do pão dos meus servos para você? Bom, aquele homem ele confiou na prosperidade dele e não estava pronto a investir na obra de Deus, porque Davi era o homem que o faria muito mais rico do que ele era, concorda? Porque ele ia abençoar o rei de Israel, o rei de Judá, mas ele não quis, ele quis guardar aquilo para ele, confiando na prosperidade dele, uma confiança falsa, que a gente já sabe o que aconteceu. Num primeiro momento, a esposa dele o protegeu de ser morto por Davi, mas depois não teve jeito, Deus matou Nabal. E Nabal quer dizer o que? Alguém lembra? Louco, tolo. Então nós já temos dois loucos até agora, né? O do celeiro e o Nabal. Confiança falsa. Quando você não confia no Senhor, você é louco. Você está fazendo uma loucura na sua vida. Talvez
talvez seja melhor a gente pensar que a gente está seguro. Com a conta do banco, com a despensa cheia, com o guarda-roupa, né? Todo forrado lá de coisas. É bom, parece que faz bem a gente se sentir seguro, inatingível. Mas Deus pode, de uma hora para outra, fazer com que a gente perca tudo. Alguém falou de uma casa ao pé do vulcão. Alguém que constrói uma casa ao pé do vulcão. Talvez você pense assim: mas que loucura, quem faria isso? Bom, tem uma cidade toda perto da gente que é dentro de um vulcão. Qual cidade é? Poços de Caldas. E na Finlândia tem lindas casas também ao pé do vulcão. Há um tempo atrás, o vulcão lá eclodiu e muita fuligem, as pessoas tinham que sair dali. Então hoje uma bela mansão, amanhã só cinzas. Então nós às vezes pensamos que nós podemos confiar naquilo que nós temos. Bom, eu sou assim, você é assim talvez. As pessoas ao sul da Bahia, né, norte de Minas, elas estavam nas casas delas, com os bens delas, mas de repente não tem mais nada. Porque rompe uma represa, o rio transborda, já era tudo. Então nada é inatingível até que o Senhor atinja aquele lugar, aquela situação. Vamos ler Provérbios 18, 11. Estamos falando de falsa confiança. Provérbios 18, 11. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. A Bíblia não diz que os bens do rico são uma alta muralha. A Bíblia fala isso? O que a Bíblia fala? Que ele imagina assim. Ele vê os bens que ele tem e ele imagina como uma alta muralha, proteção, inatingível. Mas veja o versículo 12. Alguém pode ler? Antes da ruína, grava-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O coração do homem fica orgulhoso antes de cair. Então esse homem aqui, que pensa que os bens dele são uma alta muralha, ele é orgulhoso. Ele pode cair dessa posição. Se você ler o versículo 10, você só pode confiar numa muralha, numa torre. Versículo 10, alguém pode ler? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. No Senhor você está seguro. Não nas suas capacidades, não na sua prosperidade, você só está seguro no Senhor. Urias, tem algumas pessoas com o nome Urias na Bíblia, mas eu quero falar de um que pouca gente talvez conheça. Urias é um profeta. Lá em Jeremias fala desse profeta. E esse profeta aconselhou o rei Jeoaquim a confiar no Senhor. Por quê? O Senhor ia vir e ia levar o povo em cativeiro. Mas Jeoaquim não acreditou em Urias, o profeta Urias. E o rei Joaquim fez lá uma conspiração e mandou matar o Urias. E assim acontecia com o povo de Judá. Eles viam aquele paredão, aquela muralha, e eles confiavam que eles estavam seguros. Inclusive, teve um aqueduto. Aqueduto é um encanamento, vamos dizer
dizer assim, uma galeria naquela época, que eu acho que foi o rei Ezequias quem mandou fazer, ou foi antes disso, eu não me lembro, pegando água de fora de Jerusalém e fazendo esse aqueduto, essa adutora, esse encanamento, né, para vir até a cidade de Jerusalém. Por quê? Caso houvesse um sítio, ou seja, alguns inimigos invadissem, ficassem em volta de Jerusalém, eles teriam água correndo por aquele aqueduto e eles não teriam falta de água. Eles confiavam no aqueduto, eles confiavam no encanamento. Só que quando Babilônia ficou sitiou acho que por 1 ano e 3 meses, e ainda cortou aquele abastecimento. Ou seja, não teve como eles não conseguiram se manter. Por isso, esse profeta Urias estava certo em falar com Jeoaquim, mas Jeoaquim não confiou. Meus irmãos, hoje tem, eu não sei se um Urias, né? Mas pelo menos a palavra de Deus está dizendo para você hoje: não confie nos seus recursos. Sejam recursos financeiros, sejam recursos de capacidade humana, confie no Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Nós temos uma quase doutora na igreja, né? Amém? E é uma bênção isso. E a gente incentiva os jovens a estudarem mesmo, a fazerem mestrado, doutorado, que eles puderem. Mas não confie nisso. Confie no Senhor. Tem uma sobrinha muito querida para nós que tem doutorado e tudo, mas ficou muito tempo desempregada. E conheci alguém em Brasília também, com doutorado, uma pesquisadora que não conseguia emprego. Por quê? Um doutor, né? Para conseguir lá em cima, já tem pessoas deles, né? Das faculdades. Então, tanto essa moça quanto a minha sobrinha também foram nas escolas públicas, particulares, para dar aula para os jovens. A aula veio para ganhar pouco, ou ganhar como todo mundo ganha, assim, né? Não como um doutor. Não conseguia emprego, porque as escolas falam: não, o seu currículo é demais para a nossa escola. Então essas pessoas chegaram a pensar: por que eu estudei tanto? Não que elas estavam confiando no doutorado delas, mas nós precisamos sempre confiar no Senhor. Os nossos recursos podem não nos segurar quando nós precisarmos mesmo, né? Portanto, meus irmãos, não é exagero dizer: não confiamos em nós mesmos, vamos confiar no Senhor. A palavra de Deus diz isso. Então, tem gente que parece que dá para confiar, né? Parece, mas na hora H, com algumas pessoas, não dá para a gente confiar, infelizmente. Vamos ler Provérbios 25, 19. Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Versículo mais doloroso, né? Como dente quebrado, dente mole, né? Pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal. Agora, não está escrito na testa das pessoas: eu sou desleal. Não está. Você tem que experimentar isso. E às vezes outras pessoas já experimentaram, e a fama de algumas pessoas precede. Ou seja, tem pessoas que a fama chega antes. Olha, nessa pessoa aqui você pode confiar. Mas algumas pessoas também: aquele lá, não confia.
que aquela pessoa faz ou fala. Então, assim também a palavra de Deus, ela nos diz que confiar num desleal num tempo de angústia não tem firmeza nenhuma, é uma insegurança, é uma confiança falsa. Davi tinha um homem que era o conselheiro dele, era o conselheiro, um ótimo conselheiro. O nome dele era Aitofel. Aitofel era um excelente conselheiro, porém Aitofel, não me lembro exatamente quais foram as razões, sempre tem a ver com poder e dinheiro, né? Ele debandou para o lado de Absalão, e ele passou a ser o conselheiro de Absalão e traiu Davi. Meus irmãos, até pessoas que a gente pensa, esse aqui não tem como falhar, dá para confiar nele. Mesmo assim, eu aconselho você, ore antes. Parece que o dirigente falou sobre isso também, né? Sobre orar antes. Não vamos direto para uma pessoa, vamos orar antes. Pedir para o Senhor. Não tem conselheiro melhor do que o nosso Deus. Ele é o nosso conselheiro. O Senhor Jesus é o nosso conselheiro. Ele é o conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nosso conselheiro realmente. Para falar a verdade, não dá para confiar nem em mim mesmo. Talvez você pode dizer isso aí para você mesmo. Não dá para confiar nem em mim mesmo. A palavra de Deus já diz, né? Jeremias já disse que o coração é o quê? É enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus que esquadrinha, só Deus que conhece o nosso coração. Mas Ele nos prega umas peças também. Então vamos encerrar com Provérbios 28, 26, dizendo que não dá para confiar nem em nós mesmos. Alguém pode ver? Provérbios 28, 26. Confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Mas o que anda em sabedoria será salvo. E se essa sabedoria foi em mim mesmo? Então eu estou confiando em mim mesmo, né? Mas ninguém aqui tem sabedoria em si mesmo. A sabedoria só está em Deus, em Jesus Cristo. O que confia no coração do vizinho é insensato. É isso que o texto diz? Não. O que confia no seu próprio coração. Então essa história que nós temos nos filmes, né, nas historinhas, siga o seu coração. O que confia no próprio coração é louco, mais um louco aí, né? É insensato. A palavra de Deus fala de um homem que foi enfrentar Abimeleque de Juízes capítulo 9. O nome dele era Gaal. E a palavra de Deus diz que os homens confiaram nele. Os homens confiaram nele. Está lá em Juízes 9. E eles se deram mal. Não porque ele foi um traidor, mas porque ele não conseguiu vencer Abimeleque, armaram uma conspiração e mataram. Então mataram o homem que o povo estava confiando nele. Então às vezes você está confiando na pessoa que é confiável, mas aquela pessoa pode sofrer uma derrota. E aí não dá para você confiar mais nela, porque ela não está mais ali para te ajudar. Às vezes uma pessoa, eu me lembro uma situação que a pessoa ele tinha que fazer uma viagem e ele não pôde atender aquela pessoa e ela ficou desesperada porque ela não podia ter aquele conselheiro tão amável, tão leal, tão confiável. Ele era confiável, mas as circunstâncias foram maiores do que a fidelidade dele. Fugiu do controle dele. Notaram?
Às vezes você confia numa pessoa que a pessoa não é mau caráter, mas às vezes aquela pessoa não pode te ajudar naquele momento. Então, se você depende de uma pessoa, se você depende de alguém, você pode ficar decepcionado, porque aquele alguém pode não te ajudar. Me lembro que a gente precisou de um médico, e um médico de confiança, e a gente foi atrás dele, mas ele não estava atendendo. Eu falei, não, ele precisa atender, mas ele não está atendendo. Não está atendendo só a minha esposa, não está atendendo. Ele resolveu que ele não ia atender nesse período aí de pandemia, né? Então, meus irmãos, aí o que você tem que fazer? Você tem que procurar uma outra pessoa, outro médico que talvez você não confia, não que você não seja um bom médico, mas que você não conhece. O que a gente faz nas horas dessas? Temos que, como dizia um professor lá no Centro de Treinamento Missionário Shekinah, né? Parece que temos que confiar no Senhor. Vamos ter que confiar no Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Então nós vimos hoje a confiança do justo, que ele fica intrépido, corajoso igual um leão, né? Que ele confia no Senhor. E vimos também sobre a falsa confiança. Não vamos confiar nas riquezas, não vamos confiar cegamente, totalmente, absolutamente numa pessoa, mesmo que a pessoa seja de bom caráter. Mas nós precisamos olhar para o Senhor, confiar no Senhor. É Ele que está com você de madrugada. Já pensou nisso? Quem é que nunca acordou meio desesperado, triste, com medo de madrugada? E você não queria acordar alguém da sua casa, você não queria ligar para alguém, você teve que ficar ali, né, sozinho. Mas você não está sozinho, porque Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o guarda de Israel, que não dorme e nem dormita, ou seja, ele não dorme e não tira cochilo, ele está sempre com você. Deus os abençoe. Vamos orar. Eu quero pedir para Maria Fernanda, você já orou assim em público na igreja? Então quem sabe hoje você ora?